tristeza, deprimido. E tem gente que não está na escola, ou que não está frequentando a aula virtual, ou que, por exemplo, eu não tenho tanto contato com fulano. Para a gente procurar, eu sugeri isso ao longo do dia, da semana. Todo dia tirar uns minutinhos para escolher pessoas para dar um oi. E não só dar fé, amigos com quem você nunca mais falou. Faz um ano que eu não falo com fulano, vou saber como é que ele tá. Só marcar presença, saber se está tudo bem. Para a gente fortalecer esse tipo de energia, porque aí todo mundo vai ser tocado em algum momento, vai ser alcançado, vai se sentir querido. Então, para a gente espalhar essa energia, para contrabalancear com a outra energia pesada que está no planeta. Exatamente. Hoje eu fiz isso, César. Hoje eu mandei uma mensagem, mandei um zap para Tiago Souza, Tiago músico, né? E disse que sentia falta dele, que estou sentindo falta dele nas aulas, que se eu estou aqui, se ele quiser conversar, a gente está aberto. Porque a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Às vezes, tudo que elas esperam é alguém que pergunta: como vai você? Como é que você está? E aí a gente abriu a possibilidade de escuta, de troca, de compartilhar esse amor chamado fraternidade. É tudo que a gente precisa. E o que César passou era o que eu tinha em mente mesmo. A gente se comunicar e conversar nesse nível, entendeu? Não apenas um bate-papo solto, mas nesse nível, se abrir, se colocar à disposição. Mas muito bem. Então, para começar, eu vou... o tema hoje é de Andresa, né? Eu estou aqui com o post a rosa que Suzana escolheu, lindíssima. Os movimentos da natureza sempre têm propósito e ritmo, por Andresa Medeiros, nossa digital influencer. Vou pedir para que todo mundo abra nosso microfone para a gente fazer a saudação. E enquanto vocês fazem isso, eu quero fazer uma pequena apresentação de Andresa, que não é segredo, né? Ela é uma sacerdotisa. Negão admirava, sempre colocava ela para cima, sempre falava tão bem de Andresa e falava com propriedade, né? Muitos anos que eu conheço Andresa e sei do potencial, e sei da capacidade e fico muito feliz vendo ela fazer o que está fazendo, compartilhando todo o conhecimento que ela agregou ao longo dessa trajetória de vida dela. E parece que a maternidade multiplicou esse potencial nela, né? Parece que quando ela se casou, quando ela teve filhos, essa flor desabrochou com todo o potencial que já carregava. Eu acho lindo isso, porque é exatamente isso que uma família deve fazer na vida da gente. Aflorar nossos potenciais. Apesar dos desafios que é ser mãe, que é ser pai, que é ter uma família, a gente tomar a atitude, como eu vejo a Andresa tomando, de pôr à frente, pôr a cara lá na tela, fazer lives. Ela fez uma live com a Dola Carinha, oh meu Deus, eu esqueço o nome dela, da gestante, Jaqueline, né? E tem sido maravilhosa aquela parceria, entre outras. Então é isso que eu quero ver, as pratas da casa brilhando cada vez mais. E para que ela seja inspirada e para que ela dê um ótimo tema, eu peço que todo mundo agora se concentre. No 3, vamos fazer a nossa louvação e entregar a sala para Andresa. 1, 2, 3. Venha de onde vier. Venha em paz. Nosso mestre é Jesus. A sala é tua, Andresa. Até que saiu mais sincronizado dessa vez, viu? A gente tá pegando a manha de dar um delay, né? Um ano, né? À toa. Um ano, estamos pegando experiência. Eu tô falando aqui, Ave Maria, um ano, pelo amor de Deus. Eu pensei em fazer essa aula como a gente fazia eu lembrei muito do Nego, quando o Nego dizia assim, eu vou... Quando o pessoal dizia assim, Nego, fulano faltou, ele ia dar aula. Aí ele pegava do nada, né, começava a fazer aquelas coisas lá que eu acho que acho não, com certeza, né, a espiritualidade intuía ele, e ele ia fazendo esses links, né? Aí, assim, eu
gosto muito de conversar com Teresa, né, sobre esses temas, porque é um tema que mexe muito comigo. Esse tema foi um post que foi colocado no Esoterismo Vivo, que é os movimentos da natureza têm propósito e ritmo. E, assim, quando eu vi, eu achei, meu Deus do céu, é uma pequena frase, mas dá um tema. Por quê? Eu parti de uma coisa simples, assim, que aconteceu em minha vida e que eu tento fazer até hoje. Então, assim, a aula vai ser pequenos depoimentos que durante a semana eu pedi para algumas pessoas darem. E, claro, que eu também pedi para a mãe e tia Beth me dar um auxílio com relação a algumas dinâmicas que eu também quero fazer. Aí, assim, o propósito, assim, a explicação que eu daria a essa frase um exemplo simples que eu dei até para o pessoal. Quando algumas pessoas que eu fui pedindo, eu não cheguei a pedir todo mundo, porque eu não tinha certeza se as pessoas iam participar da aula, mas eu gostaria que todo mundo participasse. Como o nego fazia assim, tipo, às vezes tinha 20 pessoas na sala e ele pedia para as 20 pessoas falarem, porque eu quero que seja assim, que a pessoa fale pelo ponto de vista dela. Tipo assim, a pessoa vai falar o que ela tem dentro. Então, não precisa saber, não precisa nada. A única coisa que eu vou explicar é o seguinte: ver a natureza não como uma coisa do reino vegetal. A natureza aqui seria algo muito mais amplo. Seria a natureza como um todo, como um universo e um cosmos, sendo o homem, os animais, o reino mineral, o reino vegetal, tudo fazendo parte dela. E como aquelas imagens que a gente vê, que é um pontinho e tem uma teia e está tudo conectado. Então, esses são os movimentos que têm o propósito e o ritmo. Aí, o exemplo que eu dei, né, ritmo, como o ritmo do princípio hermético, que é um dos princípios que, como um pêndulo, aqueles relógios de pêndulo, que eles vão oscilando e vai fazendo aquele movimento de ir e vir. E quando faz o ir e o vir, conta o segundo, sendo ele o princípio do ritmo, é o princípio da compensação. Aí é mais ou menos isso, parece meio complexo, mas é bem simples. Eu vou dar um exemplo para vocês mais ou menos entenderem o que eu vi de acordo com esse link que eu escolhi. Eu dou sempre esse exemplo em muitas coisas. Uma coisa que eu digo assim é que às vezes a gente, por mais que pense que a vida da gente, sei lá, tá um caos ou tá dando tudo errado, que eu já tive muitos momentos assim em minha vida. E já tive alguns, assim, eu tenho uma tendência muito grande, graças a Deus, eu acho que agora eu consigo, digamos que com a mentalização, tentar controlar isso. Não é fácil, mas eu tento. Eu tenho uma tendência a deprimir. Então, assim, até por conta até do meu signo mesmo. E uma das pessoas que eu pedi a explicação foi Cécia, e eu adorei, assim, o link que ela deu. E, assim, eu sempre mentalizei e sempre, quando eu saí de Recife, eu queria voltar para Recife. Mas ao invés de voltar para Recife, eu dei uma volta no Brasil. Então, assim, o que é que eu pensei? Depois, quando eu olhei para trás, eu vi que teve um propósito, né? E fluiu para um ritmo melhor em minha vida. Entendeu? Uma das coisas que a Adriana falou, e é verdade, assim, ser mãe não é fácil, é bem complicado. Mas quando a gente tem uma rede de apoio, fica muito melhor. Só que imagina uma pessoa que chega no estado que geralmente não conhece ninguém e essa rede de apoio tem que ser feita assim, com muita cautela, sabe? Eu mesma tenho muito medo assim de muita coisa assim. Por exemplo, eu não gosto de colocar gente dentro de casa para cuidar dos meus filhos. Eu e Elvia, a gente tem umas paranoias com relação a isso. É uma criatividade muito grande de coisas ruins que podem acontecer. Fora os fatos que as pessoas contam, né? Então, assim, uma coisa que aconteceu foi, eu queria muito voltar para Recife. E assim, até a gente conversou com pessoas que poderiam, sei lá, tentar ajudar a gente a voltar há 3 anos atrás. Porque eu sempre digo que, assim, que a gente tem que viver o hoje. E viver o hoje, tipo,
eu tenho uma coisa, quando eu participei de um grupo de teatro que eu participei do colégio, a gente fez uma peça chamada Carpe Diem, isso me marcou muito. É tipo, você aproveitar o momento, aproveitar o agora. E assim, eu noto que os meus pais estão envelhecendo, e assim, eu acho único o fato de ter uma avó, uma tia, uma família por perto. Então, eu sempre quis voltar. Mas, hoje em dia, quando eu olho para trás, eu vejo que foi meio que necessário e foi maravilhoso, até para a questão de maturidade, eu ter ficado. E até por questões, até assim, quando eu ia parou para analisar, até profissionais mesmo. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente quer uma coisa e a gente mentaliza isso, porque desde quando eu estudei os princípios herméticos, que muitas coisas que eu faço, tipo assim, eu lembro que uma vez eu dei até esse exemplo para Carla, Carla de Carpina. Quando o nego eu dizia assim, Carlinha, quando o nego dizia assim, Andresa, cuspa aqui, eu fazia exatamente isso. Então, tipo assim, quando eu estudei os princípios herméticos que a gente estudava nas aulas de guerreiros, um exemplo que eu dou sempre, que muita gente vê eu fazendo, é tipo, ele sempre mandou a gente criar um escudo de proteção. E esse escudo de proteção eu colocava em prática ele. E, por exemplo, até quando eu ia dar uma aula, ou apresentar alguma coisa, eu sempre fazia ele. Eu lembro que quando ele deu essa aula dos guerreiros, ele mandou a gente, antes de sair de casa, fazer. E desde essa aula até hoje, eu nunca saio. Marcos Aurélio até diz, menina, ela parece que ela é doida, porque eu sempre faço meu escudo de proteção. E ele é bem espalhafatoso, como eu sou, né? Aí, assim, ele pequenininho observava isso. O Porque teu essa é tão pessoa espalhafatoso, Andressa, que eu não lembro de ninguém além do meu, mas eu lembro do seu. Pois é. Aí, tipo assim, Marcos Aurélio dizia, por que tu fazia isso? Mas eu faço, porque assim, é uma coisa que eu sou muito, eu não sei, eu já até olhei meu mapa astral, mas assim, eu sou muito rigorosa com essas coisas. Então, assim, hoje em dia eu olho para trás e vejo assim, até as coisas quando a gente pensa que foi um erro e que foi uma coisa muito sofrida, eu não vejo mais assim. Eu respeito muito toda a natureza que está à minha volta, todo o cosmo, todo o universo. Tanto é que a gente está fazendo uma mentalização agora, nós mentalizadores, e tipo assim, eu sempre faço, e há um ano atrás eu estou fazendo, e eu fazia isso muito com o Nego. Quando ele ficou doente, eu fazia a oração, mas eu dizia que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Cosmo, entendendo Deus como Cosmo, como a lei. A lei é o princípio da metalização e todos os princípios herméticos, até fazer o gênero que. Ai, meu pai. Eita, mas me dá aí o teu celular. Tá pegando, gente? Eu acho que caiu, não foi? Não, Não, caiu tá não, pegando. deu pra te ouvir. É porque o celular deu uma travadinha. Como uma coisa que ela tem que fluir. Aí eu digo que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a vontade do cosmos e que seja feito o melhor. E o melhor de acordo com as leis universais, não é o melhor com o que eu quero. Porque às vezes a gente pensa que o melhor é o que a gente quer e a gente é um reles mortal, né, que nem sabe qual é o melhor. Aí eu queria ter, Suzana, coitada, eu fico atanasando os juízos dela, que assim, eu faço muito isso, eu tento ver os sinais. Aí eu estava mexendo nas coisas e salvei algumas fotos para mostrar. Aí por um acaso eu vi essa foto, agora a última, Suzana, que a gente viu, eu mandei para ti agora que tu disseste está salva. Pode botar para o pessoal? Su? Tocando aqui, peraí, rapidinho. Ah, valeu. Aí, assim, eu sempre vejo nesse sentido. Então, assim, as pessoas que eu pedi para me ajudar, e agora eu vou dizer, todas as pessoas da sala que se sentiam à vontade, claro, de participar, eu queria que falasse, tipo, pequenos depoimentos, entendeu? O meu é esse. É tipo, eu saí de Recife e queria muito voltar. Uma coisa assim, que eu sou muito ansiosa e eu decidi ver isso, melhorar isso, até para eu aprender tudo isso, para mim foi bom, entendeu? Eu lembro que quando eu cheguei na fé, no último dia que eu fui no Caminho da Luz, eu tinha mania,
de encostar a cabeça no peito de Nego. E eu peguei e disse assim, Nego, poxa, quando é que eu vou voltar? Aí ele pegou e respirou bem fundo e não falou nada. Então, tipo assim, eu queria muito voltar e ficar presente com ele novamente. Então, assim, isso aí foi uma coisa que para mim não foi possível, mas ao mesmo tempo eu sou muito grata de tudo que eu vivi com ele, porque assim, tudo que a gente fazia na EFE, antes até de eu me casar, que eu cheguei a dormir na EFE às vezes 2 vezes na semana, então eu aprendi muito com tudo isso, enfim. Aí, isso aí é um pequeno detalhe, assim, só eu vou ler esse pontinho que está aí, é a Terra. Aí tem assim, ó, essa foto sou eu, vocês e todos os seres vivos deste planeta. Trata-se de um lindo registro da Terra pela sonda de Parker solar na órbita de Mercúrio. Então, assim, minha gente, é uma coisa tão interessante isso, que se você for parar para pensar e analisar, eu estava vendo, eu tenho uma amiga que ela é bem sarcástica, sabe? Aí ela estava dizendo assim, o que o que somos nós, né? A gente é um pequeno grãozinho diante de uma imensidão que existe, que é o planeta Terra, que é o planeta Terra, que é o universo, enfim. Então, assim, mas tudo isso está conectado, entendeu? Existe uma lei universal que tem, Cione falou disso num tema que ela deu. Então, tipo assim, existe a hierarquia, dos espíritos, tudo, mas tudo está conectado, nós estamos conectados. O engraçado é que a Adriana falou disso, né, que a gente tem essa conexão, a gente tem essa ligação, e realmente a gente tem as pequenas egrégoras, mas existe um infinito, entendeu? Eu estava até conversando com Tereza, um pouco antes da reunião, aí ela falando, Andresa, existem teorias que nem falam do Big Bang, porque se a gente falar que existe um início, a gente não pode falar de um fim, entendeu? Não existe porque senão vai dizer assim, pô, se tem um Big Bang e deu o início, vai ter um fim, então é finito, e não é finito, é uma coisa totalmente infinita, totalmente plural, e que ela vai se repetindo e vai se desencadeando. Então, tudo que acontece com a gente acontece de uma forma que a gente vive uma história, tudo acontece de acordo com o ritmo, surge o karma, que seria karma, e quando a gente vive essa lei, não é uma coisa assim que o que seria, entre aspas, karma para a gente não aconteceria para a gente realizar e resgatar numa vida só, porque não daria, entendeu? Então, é uma coisa cíclica. Os princípios, ele fala muito disso. E ciclo, entendeu? Então, assim, eu vou parar de falar um pouquinho, porque eu não queria que fazer uma aula complexa e que as pessoas não entendessem. Eu queria fazer uma coisa, assim, bem dinâmica. E uma das coisas que eu preparei, assim, eu acho que vocês vão gostar, com minha dupla aqui dinâmica, que é um trio, né? Aí a gente vai fazer agora uma surpresinha para vocês, mas eu acho que vocês vão gostar. Aí vai ser de saladinha aberta. Passa aí, Raí. Tô botando, calma. Tá escutando? Você tá conseguindo ver? Vira o celular. Tá de lado. Tá de cabeça para baixo, tá de lado. Agora. Vamos fazer agora uma apresentação de uma e nós vamos louvar a Mãe Terra, certo? Então, nós vamos trabalhar o tambor com as batidas da terra, com a medicina do tambor, para curar o ser humano. Então, você vai curar o ser humano de uma forma mais precisa, com as batidas da terra, com a Mãe Gaia. Fala mais alto. Uma... Foi assim
serve para... O maracá ele serve para limpar, para harmonizar. É por isso que a gente trabalha muito com ele assim, para harmonizar e limpar as energias trevosas e trazer as energias positivas para cada um de nós. Foi assim. Ai, peraí. Como é que troca no teu, hein, Andressa? Andressa, como é que troca no teu? Assim? Não, meu não. Tá. Pronto. Tá escutando? Ah, tá. Dá para escutar? Dá tu que dá, não dá a música ou a voz. Os instrumentos a gente está ouvindo bem. Vocês estão conseguindo escutar e ver o pessoal? Sim, agora sim. Sim. Natureza, 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 me ensina a amar, amar. Oh, oh mãe, natureza, 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 me ensina a amar, amar, amar. Eu sou grão de areia, mãe, no universo a caminhar. Amar, amar, sou águia das montanhas, mãe, sou estrela a brilhar. Eu sou grão de areia, mãe, no universo a caminhar. Ai, 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 ai. Oh, oh, mãe, natureza, 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 me ensina a sonhar, a sonhar. Oh, mãe, natureza, 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 me ensina a amar, amar, amar. Sou águia das montanhas, mãe, sou estrela a brilhar. Eu sou a luz da lua, mãe, eu sou o despertar. Ai, 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 ai. Oh, oh, mãe, natureza, 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 me ensina a sonhar, sonhar, sonhar. E a caminhar? Oh, mãe, natureza, 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 me ensina a amar, amar, amar. Sou águia das montanhas, mãe, sou estrela a brilhar. Eu sou a luz da lua, mãe, no universo a caminhar. Ai, 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 ai. Oh, mãe, natureza, 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 me ensina a amar, amar, amar. Eu sou um grão de areia, mãe, no universo a caminhar. Ai, 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 ai. É a minha trabalho. A medicina do tambor para fazer a cura
pedindo à Mãe Natureza, pedindo à Mãe Terra, para que tenha a compaixão do ser humano deste planeta. Arro! Gostaram? Arro! Salva de palmas! Arro! Olha, manhã nesse ano de pandemia fez muito curso. Enfim. Su, tu pode passar aquele videozinho que fala dos indígenas? Sabe, um do YouTube que eu te mandei? Certo. Aham. Se a gente tivesse na EFE, ela ia botar a gente para dançar enquanto tocava. Com certeza a gente ia entrar na roda. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria, seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino.
Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos. Pronto. O que eu queria explicar e mostrar, né, para vocês era esse videozinho que fala da parte do xamanismo, porque é a gente não pode nem chamar de religião, né? Mas surgiu, assim, foi uma das coisas que surgiu bem no início, assim, quando a gente imaginou em cultuar algo. Tanto é que eles falam aí da Lua, e de várias outras culturas, né? Aí, isso aí foi um exemplozinho que eu peguei do Brasil. Mas, em outros lugares, como a Europa, por exemplo, tem os estudos do xamanismo com relação a, por exemplo, os vinques, né? E todo esse culto, assim. Mas o que eu quis falar sobre com relação a isso é porque, assim, não existe uma denominação de religião em si, mas esse povo que a gente imaginava, né? Os portugueses chegaram aqui que achava que eles não tinham culto ou nada. Você, assim, culto que eu falo de cultura, né? Você para e pensa em ver que eles estudavam os movimentos da Lua, as estrelas, e tinham a cultura deles, né? É só uma questão de ponto de vista. E era isso que eu queria falar com relação, porque eles tinham esse vínculo com a natureza, entendeu? A questão do xamanismo em si. Aí, assim, a primeira pessoa que desse depoimento era a Ceci. Eu conversei foi uma das pessoas que eu falei durante a semana, e eu queria que ela abrisse o microfone e não precisa ser nada completa, pode ser uma coisa voluntária, porque eu quero dar a resposta que você já me deu, entendeu? Uma apresentação de pensamentos com relação a isso. O áudio ficou um pouquinho ruim. Quando a Andressa disse que ia contar com a participação de algumas pessoas, que ela tinha pedido ajuda, aí eu digo, então uma das pessoas fui eu, que foi mesmo que ela perguntou, que eu nem me lembrava mais, aí fica tá aqui na memória do celular, né? Porque eu não tenho mais memória. E meu celular tá quase game over também. Mas achei aqui um papo para me lembrar qual era a pergunta, eu não tinha ideia. Mas antes de responder a pergunta, duas coisas interessantes. Um é esse exemplo que ela trouxe dos índios, né? A gente fala tanto da evolução da humanidade, mas eu não sei em quais aspectos verdadeiramente a gente evoluiu, né? Porque os índios, sim, respeitavam os ritmos da natureza, viviam de acordo com isso. Então, como ela botou aí no final, além da caça, da pesca, do remédio que eles extraem da natureza, eles aproveitavam cada coisa que a natureza podia dar sem forçar, sem artificializar o processo, né? E aí, quando aquela área estava sofrida, estava esgotada e não podia mais servi-los, eles iam instintivamente para outro lugar, mas ao mesmo tempo existia uma sabedoria oculta de que aquele terreno precisava, aquela área precisava se recuperar. Então, assim, eles não infringiam a lei. Eles iam plantar o que fosse possível, caçar o que fosse possível, sem forçar, sem querer acelerar, porque a natureza não responde desse jeito. Quando a gente força, e a gente tem comprovação disso, ela vai entrar em colapso. Quando a gente força o ritmo do nosso corpo, querendo produzir mais, ficar mais ligado, trabalhar mais, o corpo vai responder com doença, com estresse, né? E não adianta forçar o ritmo, é seguir o ritmo da natureza. Quando a Andresa contou, por exemplo, das mudanças dela para outros lugares,
quem é filho de militar, por exemplo, e é adolescente ou é jovem, e o pai avisa que vai ter que se mudar para outra cidade, normalmente o adolescente e o jovem bate o pé, não gosta, não quer ir, faz de tudo para convencer a ficar e não consegue, tem que ir. E chega lá, muitas vezes, não quer se adaptar, porque vai forçado, né? É uma fase da vida que a gente tem mais dificuldade de aceitar a imposição de algumas regras e a falta de escolha, de liberdade de escolha. Andressa já foi em outro período. Eu lembro que eu conversei com ela um tempo desse e ela dizia, quando ela começou com o Elvio, né? Antes de começar, na verdade, ela não se imaginava tendo que casando com um militar e tendo que fazer essas mudanças, mas nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito, e isso estava no karma dela, mas ela aceitou tão bem que ela não foi abusada, ela não foi a pulso, ela entrou nesse ritmo e se adaptou. E, além de tudo, conseguiu criar uma rede e fazer amizade em 2 lugares que ela passou, que nem foi tanto tempo assim, com uma cultura completamente diferente. E quando a gente se muda mais velho, cada um tem sua vida estruturada, é mais difícil fazer amizade. E ela conseguiu fazer vínculos e aproveitou bem as 2 oportunidades e voltou para cá sabendo que não é permanente, como nada na vida é, sabendo que qualquer tempo ela vai ter que voltar. Então, para mim, isso já foi uma aula. Mas voltando à pergunta que ela fez inicialmente, ela tinha perguntado assim: queria que você me falasse de movimento da natureza barra universo, teve um propósito e mexeu com o ritmo de sua vida. Você pode ajudar? E aí, assim que ela me perguntou, meu Deus, é uma pergunta simples e complexa, porque a gente não tem o cuidado. Às vezes a gente está até obedecendo o ritmo que o corpo dita, o funcionamento do corpo dita, né? O ritmo que a empresa dita, a gente segue vários ritmos e não percebe que está seguindo esse. Mas assim que ela me perguntou, eu digo, que ritmo da natureza eu estou observando? A resposta veio de pronto. Uma coisa que eu tenho observado e sentido a influência, como ela perguntou, na minha vida, é o ritmo dos astros. De um tempo para cá, isso aconteceu durante a pandemia, eu tenho me familiarizado com o tema da astrologia e tenho me encantado. Eu nunca tinha parado para estudar astrologia, mas um pouco depois que começou a pandemia, eu comecei a me interessar por esse assunto e escutar e ler. Rinaldo me deu um livro de presente na época, me deu um agora no final do ano. Eu comecei a seguir e procurar astrólogos, fiz meu mapa astral e fiquei encantada com o acompanhamento quase que cotidiano do movimento dos astros e do que estava acontecendo na minha vida. E foram vários. Desde coisas simples, assim, de uma alteração de humor, eu digo, tem alguma coisa estranha na energia. E quando eu vou ver a semana, qual foi a mudança astrológica que teve, o que é que ela fala para a gente, batia exatamente com o que eu estava sentindo. E aí eu vi, na época do começo da pandemia, os estudos anteriores sobre o mapa astrológico do Brasil e o mapa astrológico do governante do Brasil. E o casamento disso, na época, o que é que daria? Desde a época da eleição até a época de agora no Brasil. Então, assim, era uma coisa que os astros já avisavam, coisas que a gente ia ter que passar. E desde então, eu tenho acompanhado periodicamente, com frequência, e tenho me encantado. E aí, depois do meu mapa astral com astrólogo, eu fiz a Revolução Solar. Depois da Revolução Solar, é o seu mapa, vou colocar assim, do seu aniversário. Por exemplo, eu fiz aniversário em dezembro e fiz a minha revolução, do que os astros estão se caminhando, né? As conjunturas para dezembro do ano passado até o meu próximo aniversário. E eu achei interessantíssimo, porque desde algumas mudanças que eu passei na família e mudança física de lá, a investimento nessa área de imobiliária, desde algum processo de doença que eu tenho enfrentado, a revolução astral, a revolução solar, falava exatamente que tipo de doença eu iria ter. E foi batata. Eu fiquei impressionada como casou tudo. Assim, eu tenho respeitado cada vez mais a sabedoria divina e das forças da natureza, porque em tudo que a gente for observar, desde o movimento da maré, as da em nascimento de filho e menstruação, em hora de parto, né? E aí os astros, como os planetas, o Sol, eu fiquei encantada. E eu tenho sempre, inclusive,
até observar os momentos ideais para tomar determinadas atitudes. Às vezes você quer comprar uma coisa e pode ter um risco, às vezes você quer tomar uma decisão de romper algum laço, algum trabalho, e vamos ver se a conjuntura está favorável, porque pode ser um rompimento agressivo, como pode ser um rompimento que flui naturalmente, né? E eu tenho aproveitado essa energia e vou lhe dizer, eu tenho ficado encantado. Inclusive, é um tema que mais para frente eu vou trazer, porque eu comecei um curso agora de astrologia, mas é um curso que dura 3 anos e eu estou no comecinho. Lá para o fim do ano, talvez eu consiga trazer alguma coisa, porque o negócio é complexo. Mas é isso, Andresa. Parabéns pelo tema. Já tô encantadinha pelo seu tema. Boa proposta. Aí a outra pessoa que eu contactei também, minha gente, eu nunca imaginei, já são 8h52. E eu queria que Carol falasse, que foi uma das pessoas que eu falei também. Eu acho que nem dá para todo mundo da aula falar, da sala. Ô, Mas se André, ela mas se puder. não der tempo, mulher, a gente tá com brecha em abril. O próximo sábado, eu até mandei mensagem para ele, vou confirmar, é Daniel, que tua mãe conhece, da Ayurveda. Aí no outro sábado, por exemplo, tá livre, entendeu? Se precisar, faz feito, fizeram comigo, por um sábado e volta no outro. Outro sábado já preenchi, César. Ok. Carol, por favor, Carol de Rogério. Oi, Andresa. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui a câmera. Foi. Desculpa a cara ruim, é que a gente tá meio adoentado ultimamente. Eu acho que só eu vou falar, porque uma das coisas que eu vou falar já abrange a tudo, né? Eu tenho 3 situações para falar. Que tu pedisse, né, sobre em que a gente vê o movimento da vida, com algum propósito, né? Então, eu vejo muito propósito em ter vindo com uma relação bem difícil com meu pai. Eu sempre tive a vida toda uma relação bem difícil com meu pai e isso sempre me fez, e principalmente em momentos mais agudos da relação assim conflitante, buscar a espiritualidade. Então, eu sempre terminei buscando estudar muita espiritualidade por conta da relação difícil. E foi inclusive, o que me levou para a fé também. Então, no final das contas, eu consegui, depois da fé, eu consegui melhorar bastante a relação com meu pai e isso ainda me ajudou a tomar gosto em estudar, de fato, a me dedicar para a espiritualidade. Essa é a primeira coisa que eu tenho para falar. A segunda, que eu vi proposta também, foi que eu sempre fui muito estudiosa, aquela CDF e tal, e tinha muita expectativa de passar de primeira no vestibular. Não passei de primeira no vestibular. Fiquei arrasada, mas lá, vamos lá, estudei. Aí passei de segunda, na segunda tentativa no vestibular, mas passei na segunda entrada. De noite eu fiz, caramba, como é que pode a pessoa estudar tanto e passar tão mal assim? Fiquei bem chateada. E aí, Rogério, que é a situação dele, passou na segunda entrada de noite no vestibular. E no final das contas a gente começou a namorar na faculdade porque a gente estava na mesma turma e eu pagava carona com ele. E aí a gente vê o propósito, né? Por que que eu demorei um ano? Porque ele é um ano mais novo que eu. E porque a gente tinha que passar na mesma turma, enfim. É um propósito do caminhar da vida, né? E agora, a terceira situação que eu tenho para falar é, eu não sei. O propósito, eu ainda estou procurando. Que é muito parecido com a sua situação, é a situação atual. A nossa situação, porque Rogério passou no concurso, longe pra caramba de casa. Passou, a gente sempre desejou isso, inclusive, é uma coisa que o mentor falava muito, né? A gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja. Muito cuidado com o que a gente deseja. Pois é, o que a gente desejava muito era passar no concurso. E a gente não ligava para a distância. A gente achava que ia ser uma boa. Acontece que ele terminou passando numa vaga em que ele passou em 15º, terminou que com cotas, terminou em 17º lugar no concurso. E se ele tivesse passado uma posição na frente, a gente teria ficado em alguma cidade que dá para ir de carro para Recife. A questão é que, depois de o concurso terminar e tal, 3 pessoas saíram do concurso. Então, era para a gente ficar em uma cidade realmente distante de Recife, a ponto de não dar para ir de carro, sabe? E
A questão é que a gente sempre pensou, ah, não, tudo bem, não tem problema, tá tão distante de Recife, a gente fica indo no máximo de 2 em 2 meses. Pandemia, sem condições de estar pegando avião de 2 em 2 meses para ir para Recife. Então a gente tinha que estar no meio da pandemia, só eu e o Rogério, isolados. A gente chegou aqui nessa cidade que a gente mora, no interiorzinho. A gente nunca morou no interior, não sabe, tipo, é assim, ó, é o caos. A gente nunca morou no interior e a gente chegou aqui e começou a pandemia, então a gente não conhece ninguém. Aí a gente tá aqui, por exemplo, agora, essa situação agora, a gente tá doente, é suspeita de Covid porque sintomas de virose. E faz o quê? Não pode sair, porque não pode sair dissipando a doença e tá faltando coisa, assim, às vezes, tipo, ah, faltou limão. Teve que falar com uma pessoa, a gente conhece um casal aqui, sabe? A gente falou com esse casal, eita, precisava de mais limão, não tem mais coragem de pedir, sabe? Aí eu fico, caramba, eu não sei qual é o propósito. Quero muito saber o propósito, que eu morro, tô morrendo de saudade da minha família, morrendo. Queria muito entender, eu fico toda hora, caramba, eu queria tanto entender. Aí Rogério faz. Eu acho que essa é a hora de crer para compreender depois, sabe? Aí, a gente nesse período está tentando ainda entender o propósito. Só para completar, é mais fácil a gente fazer um olhar retrospectivo. Então, nós já colhemos o bom, né, o positivo, olhamos para trás e entendemos todos os caminhos que nos levaram a ter esse algo bom. Mas esse olhar retrospectivo tem que servir para algo, que é para aprender que tudo tem um ritmo, tudo tem uma hora e que os planos divinos são imensamente melhores que os nossos. Então, aprender com o passado para confiar no futuro. Isso que Carol fala é exatamente isso. A gente está vivendo hoje esse questionamento de por que estamos na pandemia, isolados, longe de nossos pais. E aí é nessa hora que a gente tem que exercitar todas as nossas crenças e falar, é para o bem, é para o melhor, é para algo que escapa à nossa compreensão. Se nós tivéssemos a capacidade de, como um terceiro, observar nossa própria história, eu acho que a gente perceberia como a escrita divina é perfeita e é linda. Mas não temos porque estamos vivendo nossa história dia a dia. E nesse dia a dia que temos que exercitar a fé, a confiança e a certeza de que existe um poder acima de nós absoluto, que é mais misericordioso que nós, que é mais sábio que nós, que é mais amoroso que nós. E que, portanto, é a ele que devemos confiar nossas vidas. É assim que a gente segue nesse interior aqui da Bahia. Você vê que coisa interessante. Eu decidi fazer isso porque eu lembro que o Nego fazia essas coisas e eu acho essas técnicas assim de depoimento muito boas, porque querendo ou não é uma autoanálise que a pessoa faz. Às vezes a pessoa fica assim, eu lembro que quando ele fazia isso, eu ficava pensando assim, meu Deus, se ele me chamar, eu vou falar o quê? Aí eu já ficava elaborando tipo uma falinha, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que também é tipo uma limpeza, sabe? Porque quando a gente faz essa autoanálise, assim, a gente veja, assim, os pontos de vista, o que Ceci falou e a autoanálise de Rogério, né? São pequenas aulas que a gente vai tendo. Agora tem uma pessoa que deve estar se coçando para falar, que eu pedi também. Wanda, deixa eu dizer outra coisa também. E é massa, eu particularmente adoro essa aula participativa, ainda mais agora que a gente está EAD. É mais difícil fazer a participativa e se tu ficasse dando tema sem ver as carinhas, é chato, né? A gente fica sem referência e fora isso, a gente acaba matando a saudade de várias pessoas ao mesmo tempo, né? Com a aula assim, Pois eu é, vi eu não Rogério e quis Carol, aí fazer a outra aula assim também por pessoa. conta disso, Foi sabe? massa. Eu pensei em fazer aula assim também por causa disso, para ficar aquela interação, porque eu tenho uma aula que o professor é um fuim, que a gente tem até um grupo de WhatsApp. Aí essa semana a gente até brincou, porque ele querendo saber quem era que fazia aniversário. Aí a gente estuda psicologia evolucionista. Só que esse pessoal é meio cético com essas coisas, sabe? Eu disse, professor, me desculpa, eu sei que eu não deveria falar isso, mas aí porque ele diz assim, o todo-poderoso, porque, gente, ele chama Darwin, ele diz que Darwin é Deus, sabe? Tipo, aí ele dizendo assim, ainda bem que botaram aniversário todo-poderoso. Aí eu fui, minha gente, eu tinha que falar isso, Darwin é de aquário. Só que depois a gente veio perceber que nesse grupo é um grupo de pesquisa, que mais de 50% do grupo era de aquário. Aí ele veio dizer assim, meu Deus do céu, tá vendo minha professora, ela era muito cética, mas ela dizia que todo cientista é aquariano.
Aí eu peguei, aí a menina pegou e falou assim, Andressa, tu tá falando de signo aqui, tu tinha que ser pisciana. Aí o professor botou socorro com C cedilha. Aí eu fiz, pois é, os aquarianos, além de serem curiosos, tal, tudinho, e porque o pesquisador é bem isso, né? Eles duvidam das coisas, os aquarianos são muito assim. E por isso que eles vão pesquisar, tal, tudinho, eles são meio que do contra. Aí ele pegou e botou assim, socorro com C cedilha. Eu fiz, e ainda são debochados, e vocês ainda não conseguem acreditar nisso, porque bate demais, cara. Aí o povo ficou todo rindo da minha cara. Mas eu disse, hoje em dia a gente tem essa liberdade de ficar falando, porque é um grupo que tem há mais de um ano, sabe? Aí a gente conversa assim, mas eu morro de rir. Aí tem uma pessoa que tá aí no bate-papo se coçando aí para falar, eu vou botar ele para falar, porque eu não gosto desse bate-papo, eu gosto do povo falando. Aí o outro é Rinaldo. Vamos, Rinaldo, agora, dá o teu depoimento, que a aula já vai acabar, já são 9h02. Mas Rinaldo é o cabo que só vai no ritmo atrasado. Vocês estão me ouvindo? Até porque agora é para me ouvir, não Cecília. Por favor, silêncio, viu? Suzana, se puder fechar o microfone de Cecília aí. Vocês estão me ouvindo? Sim, saudade de tu! Oi, Beth, beijão. Lady, também. Olha, agora fala na minha, não é de Fran. Ela tá dizendo que até na aula de yoga tu chega atrasado. Ó, Fran poderia ter poupado esse constrangimento. Agradecido, viu, Fran? Andresa, esse tipo de comentário seu é que faz com que as pessoas deixem de participar, porque você diz assim, ele está comentando muito no bate-papo, eu vou chamar. Aí na próxima aula já não comenta no bate-papo, né? Ó, seguinte, boa noite a todas e todos. Não foi nada improvisado, não. Tá certo, tá certo, tá certo, tô brincando. Quando a Andresa me fez o convite, né? Aí eu até falei com ela que, assim, eu não sou o cara tanto da natureza, sabe? Nunca fui muito. Meu irmão mais velho, inclusive, quando, para me chatear, às vezes ele ficava, quando a gente morava junto, ele ficava me chamando para ver programa de natureza. E era uma coisa que, é uma coisa que não me chama atenção, sabe? Alguma coisa, vai ver, vai mergulhar nas ilhas, não sei onde, não me interessa. Adoro. Vai ver os tubarões, vai ver o leão na África. Não é uma coisa que me chama atenção. Acampar, não quer dizer que eu não vá fazer uma coisa dessa, não possa fazer, mas não é algo que assim seja tão convidativo. Embora eu reconheça a grande importância que tem o fato da gente sempre tentar sentir essa conexão, né? Seja com banho de mar, um banho de rio, um piquenique, alguma coisa que dê essa revigorada, andar descalço, né? Mas, enfim, eu fiquei procurando, né? Desse danado, o que é que tem assim da natureza e tal, alguma coisa que eu possa ver um sentido e um propósito. E, assim, algo que vem forte para mim é a questão do sol no sentido do amanhecer. É, O sol, para mim, representa muito, quando amanhece o dia, representa muito a questão de uma nova oportunidade. Hoje em dia eu estou tô falhando bastante, mas antigamente, quando eu era mais disciplinado na oração à noite, então eu sempre colocava essa situação de que, se assim for permitido, amanhã eu acordarei. Eu acho muito, assim, pessoalmente, tá, gente? Eu acho interessante essa coisa de a gente colocar em dúvida, porque a gente não sabe, né? Pode acordar ou não. E aí, quando eu coloco na situação, quando no outro dia acordo, você acorda, poxa, acordei, tem uma nova oportunidade, tem um novo dia. Então, o amanhecer, eu não sei, eu tenho um problema, assim, sinceramente, se dependesse de mim, não é que eu tenha raiva, nada não, e eu durmo bem, não tenho dificuldade para dormir. Mas muitas vezes eu vejo como um tempo perdido, sabe? Então, assim, às vezes eu vou dormir, porque eu sei que, tipo, amanhã eu vou ter que acordar e tal para trabalhar, eu tenho que dormir, né? Porque senão eu passava a noite fazendo alguma coisa, né? Aí seria Netflix, seria alguma coisa que também não é tão produtivo, mas enfim. O amanhecer, o acordar, aquela hora, tipo assim, 5 horas da manhã, quando clareia, é algo que de uma certa forma dá uma certa alegria, dá uma certa, um estímulo, né? Eu não tenho problema com acordar cedo nesse sentido de, é muito cedo e tal, não. Eu gosto. Eu gosto, não é que eu acorde cedo todo dia, mas esse momento é um momento mágico para mim.
Outra coisa que eu queria comentar rapidinho também, que minha guru já falou aí, foi nessa questão que também mexe com o propósito, é a questão dos astros em relação à astrologia. No meu caso, assim, César falou da questão até de revolução solar, falou do acompanhamento do que os astros vão se movendo e vão influenciando. No meu caso, assim, o que me encantou bastante na astrologia foi a questão realmente do mapa astral, como um movimento que marca pontos que você tem fortes e pontos a trabalhar nessa experiência, nessa reencarnação, que inclusive me fez refletir também sobre essa questão da reencarnação, né? Porque você reencarna, você nasceu no dia 5 de janeiro ali. Então tem um porém, precisava daquela configuração para você vir. Aí são coisas que realmente me chamou a atenção, principalmente depois que eu tive que apresentei o tema do Alquimista, o livro de Paulo Coelho, que ele fala de missão de alma, né? Na verdade, ele usa um outro termo, lenda pessoal, que seria a missão de alma, missão de vida, né? Enfim, propósito de vida. E assim, desde que eu comecei, que eu estava estudando aquele livro, que aí eu comecei a ver vídeos dele explicando da época de 88, de 89, e aí eu comecei a pensar na minha infância, pensar em algumas características, e aí César veio com essa questão do mapa astral e falando sobre essa visão diferente, porque a visão que eu tinha era muito aquela de horóscopo, no sentido assim, hoje vai acontecer isso e isso. Hoje vai e eu não tinha nunca parado para ver essa questão do mapa astrológico, né? O mapa natal, o mapa astral, que é quer dizer, tipo assim, é como se fosse um mapa kármico, é como se fosse um mapa onde ali tá dizendo, tipo, para que você está aqui? O que é que você veio evidenciar? O que é que você veio construir? O que é que você veio trabalhar? Então, esse movimento astral, nesse sentido de te dar. Às vezes a gente fica procurando tanto, né? Qual é a nossa missão de alma? Qual é o nosso propósito? E claro que não precisa também ser só com mapa astral para saber isso. Você tem várias formas de saber isso. Se você se observar mais, não significa que eu faça, mas se você se observar, autoconhecer, independente de mapa astral, você sabe o que é que precisa trabalhar e o que é que você precisa desenvolver. Mas o mapa já é ali um guia, né? Quem der, assim, quiser e der importância, já é um guia ótimo para você ter várias dessas respostas, né? Então, nesse sentido também, além do sol, do amanhecer, esse movimento dos astros que determinam, assim, tantas coisas, não é que determina que vai ser assim, mas que diz a propensão ao que é que você é propenso a fazer, o que é que você deve evitar. Então, esses são dois movimentos da natureza, do cosmos, que me chama mais atenção, assim, que eu estou mais ligado. Beijo. Gratidão, valeu. Eu vou chamar só mais uma pessoa para depois eu fechar com uma dinâmicazinha que a mãe preparou, uma meditação. Queria que Cleide, a mãe de Dani, falasse. Cleide, está podendo falar? Oi, tô. Boa noite. Uma das coisas que aconteceu comigo, né, foi justamente quando eu iniciei lá na EFE. E foi, acho que uma coisa que mais eu estava pensando assim, o que que eu vou, qual delas, né? Porque são tantas, eu já tenho 55 anos, já tenho vivido bastante, né? Aí foi a minha primeira, assim, coisas que eu achei bem difícil, foi minha primeira separação, né? Eu não trabalhava, né? E me vi com Dani, então, assim, foi muito difícil. Mas, assim, foi a partir daí que eu comecei a realmente seguir minha vida. Foi como se fosse um renascimento. Eu acho que eu renasci quando eu me vi aí sozinha, né, nessa situação. Mas, claro, com muita abraçado pelo universo, pela espiritualidade, pela fé, né? Essa rede que a Adriana estava falando, que realmente eu não sei o que seria de mim se não fosse a fé.
E outra coisa bem interessante foi agora, logo mais recente, quando eu fui para uma mudança de prefeito, né? Porque eu trabalho em prefeitura, então de 4 anos muda a prefeitura. E mudou, o prefeito terceirizou o hospital e a gente foi colocado para posto de saúde. E não vale a pena ficar lá, assim, você ir todo dia, porque a passagem só de ida é R$ 25. Aí o que fazer, né? Então tudo tem um propósito realmente. Como a gente não trabalhava em posto, trabalhava em emergência, não tinha prática, aí foi feita uma reciclagem na área de vacinas, né? Que é o que faz mais imposto, né? De saúde. Aí lá onde ficavam as vacinas, era na reabilitação de fisioterapia. E eu tinha acabado de fazer fisioterapia. E aí foi quando descobriram o que eu estava fazendo, e uma das minhas colegas, né, de trabalho falou com a coordenação e eu comecei a trabalhar como físio lá. Então, de repente, muita gente pediu exoneração, porque não podia, né? Porque a gente faz sistema de 24 horas lá no hospital. De repente, terceirizaram o hospital, botaram a gente nos postos para ir todo dia, não pode. Então, muita gente teve que pedir exoneração, mas não foi o meu caso. Pelo menos no meu caso, eu tive a oportunidade de trabalhar como uma coisa que tinha acabado de fazer, né? Terminei tarde a fisioterapia, mas tive a oportunidade de trabalhar no que eu fiz, né? Então é isso, teve um propósito, né? E que propósito? Até a questão, vê só, eu tinha terminado, mas não tinha a carteira, né? Não tem que fazer a prefeito, né? A carteira para poder fazer. Pois acredito que o meu pé torci o pé, porque quando me chamaram eu tinha que assumir, né? Eu torci o pé porque eu ainda não tinha carteira. Quando a carteira saiu, foi quando eu fiquei boa do pé. Então, vê só que coisa incrível. Por exemplo, eu podia até Mas, ter... Cleide, tu torcesse o pé para fazer trambique, foi Pois é, mulher. quer dizer, olha, não foi eu que torci o pé não, viu? Eu sei, tô brincando. Aqui eu sei que você tá... Foi Rinaldo que falou para mim isso pelo zap, Cleide. Olha, veja só. Eu torci o pé de um batente. Não foi uma escada. Eu caí de um batentezinho e torci o pé. E eu tava com uma colega, né, André. Aí eu disse, tá bem, Cleide, eu vou para casa, chegar em casa eu boto o gelo. Quando foi de madrugada, meu pé inchou. Aí eu tive que falar, né? Falei logo com a coordenadora de fisioterapia, dizendo que eu não ia trabalhar, né? E foi justamente esse tempo da minha recuperação, foi o tempo que saiu o crefito. Aí eu pude assumir, né? E foi isso que aconteceu. Pois é. Então tudo tem um propósito realmente na vida. Às vezes até as pessoas que passam na vida da gente, que a gente acha que é um horror, que sofre tudo, mas todos passam e deixam algo, né? Algo que a gente aprende alguma coisa com eles e eles também aprendem muito com a gente, né? Então a vida é isso. Verdade. Eu queria pedir até desculpa para as outras pessoas que eu pedi para falar. Depois a gente pode até, se vocês quiserem, se programar para fazer alguma outra coisa. Mas eu acho importante fazer essa dinâmica que manhã vai fazer, da meditação, porque é bem legal e tem a ver com o tema também. Vem para cá, mãe, fazer. Outra sugestão, as outras pessoas podem botar no chat para a gente ler depois da aula, tá? Ou mandar no grupo da EFE. Beleza, Cécia. Ótimo. Mas o tempo está confortável, viu? Ainda dá tempo de chamar pessoas. Nós vamos fazer agora uma meditação bem simplesinha, mas bem importante para o momento. Porque a Andresa falou do ritmo, não é? E nós vamos fazer uma meditação do ritmo do nosso coração. Como é isso? A gente vai pegar o polegar, procurar a nossa pulsação, tá certo? Conectar a nossa pulsação com a nossa respiração, tá certo? É uma meditação simples, mas muito providencial. Por quê?
porque toda a meditação que é mental, ela tem uma conexão direta com o coração. Eu já tinha escutado muitas pessoas falar sobre meditação, que é medicação, que é muito bom, que é bom para a mente, interiorizar. Mas aí eu estava fazendo agora nesses cursos que eu estou fazendo, que eu estou em casa o tempo todo, aí a gente fez uma meditação com as batidas do coração. É bem interessante. Você procura a sua pulsação, né? Coloca o seu dedinho polegar aqui no punho, procura a sua pulsação, conecta, vê os batimentos, ele vai batendo, seu coração vai batendo, você vai se alinhar, deixar sua coluninha reta, apoiar sua mãozinha, ou assim na mesa, ou no seu colo, e respira, vai fazendo sua respiração e concentrando na sua pulsação, tá certo? Aí você vai respirando e conectando com a sua batida do coração. Primeiro procura a pulsação. Quando você encontrar, aí você vê, ele vai pulsar no seu dedinho. Aí você vai, fecha o olhinho e fica conectado com as batidas do seu coração, tá? É o coração, a mente e sua respiração. É só aqui, ó, do cardíaco, né? O pulmão que está lá atrás e sua pulsação. Aí você conecta com ela e silencia e fica só prestando atenção à batida do seu coração. E é o ritmo do seu corpo, da sua respiração e do seu coração. Respira, desconecta. Abre os olhos devagar. Conseguiram fazer? Conseguiram sentir as batidas do seu coração? Pode ir voltando devagarinho e abrir o microfone aí e responder alguém. Devagar. Abre os olhos, desconecta, certo? Pode ir voltando, gente. Quero que alguém fale, se conseguiu. Estão me ouvindo? Consegui, sim, Adelaide. Sim, eu consegui. Adorei, mulher. Que negócio bom. É, É maravilhoso. interessante como um minutinho só a gente recarrega a bateria, né? É muito. Agora, no Adelaide, a início, impressão que eu tive, a sensação que eu tive é que a pulsação vai ficando mais lenta, vai se isso, é isso acalmando. mesmo. Porque você vai se acalmando aos pouquinhos. É maravilhosa. Simples, né? Coisa massa, O amei. ritmo, tem o ritmo da batida do coração com a nossa respiração, tem esse propósito, né? De conectar um com o outro, e você acalma, você relaxa. É simples, você senta no lugar, tá ali, você estiver estressado para uma entrevista, aí você, ó, pega nas batidinhas do seu coração e vai se conectando.
É maravilhosa essa meditação. Muito simples e providencial. No início, você começa com 5 minutos. Depois, você vai aumentando, entendeu? 5, 10, 15. Agora, isso para ter efeito tem que ser todos os dias, porque o coração da gente, a nossa mente, o cérebro, tem um cérebro também no coração. É uns estudos que estão fazendo agora, né? A física quântica está fazendo, e que a gente conecta, quando a gente faz essa ligação, a gente conecta o coração com a mente, porque tem uns neurônios, tem uns meridianos, uma coisa que faz essa conexão. Quando você medita, você trabalha direto com o seu coração. É por isso que eu peço, calma, relaxa. Não, é porque tem essa conexão, entendeu? E essa da pulsação é perfeita, 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 tá? Gratidão. Fiquem com Deus, muita paz e façam todos os dias. Comece com 5 minutinhos, tire os 5 minutinhos e faça, tá bom? Vocês vão ter sucesso. Gratidão, boa noite, fiquem com Deus. Gratidão, beijo, Leide. Obrigado, Leide. Tchau, coisas lindas. Essas coisas são tão interessantes que, assim, de todos os vídeos assim que eu gosto de ver sobre natureza e tudo, existe o princípio da vibração, né? E eu vi, engraçado, assim, isso não é comprovado cientificamente nada, mas a gente pode observar. Até quando a gente planta uma plantinha, as plantas que nascem ao redor, que às vezes nasce até num jarro mesmo, porque eu mesma plantei uma planta num jarro e nasceu outra depois, junto. Ela nasce de acordo com a vibração da gente e de acordo com o que a gente está precisando. Então, assim, eu particularmente, eu achei que cheguei até a meio que, sei lá, piroiar, porque às vezes eu ficava tentando analisar os princípios herméticos em tudo. Hoje em dia eu vejo de uma forma mais suave. Mas se a gente for analisar, é muito interessante, entendeu? Essa fluidez, assim. E se a gente for seguindo o ritmo disso, como a gente vê uma coreografia, né? Aquelas coreografias de, por exemplo, nado sincronizado. A gente vê que tudo tem uma fluência, até a vibração da água, entendeu? Então, assim, é isso, gente. Eu também não, eu tentei fazer uma coisa assim bem leve, porque eu tô achando que a gente tá vivendo tanta coisa pesada e eu também não queria nem falar nada complexo, porque realmente existe conceitos complexos com relação a esse assunto. Mas, assim, eu queria fazer uma coisa bem leve, assim, bem suave. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar esses minutinhos aí para Adriano, se ele quiser concluir, dar um depoimento dele e falar alguma coisa, que ele fique à vontade para depois a gente encerrar a aula. Beijo no coração de vocês e saudade de uma aula presencial. E aí, gostaram? Esse tema vinculado ao xamanismo, né, que a Andresa tão bem apresenta, achei lindo a apresentação da mãe da tia, Edileide e Beth, sempre presente, essa família é linda, né? E esse tema xamanismo, eu acho que não é xamanismo puramente, né, mas está vinculado a ele, a isto também. É muito rico, eu acho que não se esgota, não, porque ele se comunica de uma forma que o próprio xamanismo já se apresenta. Ele se comunica com a gente de uma forma que define o xamanismo. Ele, para mim, o xamanismo, de fato, não é uma religião, mas uma categoria religiosa. Uma das mais primitivas manifestações de religiosidade do ser humano vem à tona através do xamanismo. Porque ela atravessa continentes, ela atravessa culturas, ela atravessa o tempo, muito além do que a gente pode imaginar, ao ponto de eu acreditar que ela está intimamente vinculado ao nosso ser espiritual aqui na Terra, né? Os povos que manifestam essa religiosidade é de uma forma tão assim ímpar, que ninguém diz que xamanismo é uma religião
e, ao mesmo tempo, ela não se confunde. Seja na América do Sul, na América do Norte, na Ásia, na Sibéria, a gente vê que a manifestação religiosa desse povo antigo, ela é tão singular que, mesmo estando em continentes tão distantes, elas são muito semelhantes. Elas estão muito em sintonia. Isso é uma coisa complexa de entender. Não é uma coisa fácil nem trivial. E talvez exatamente por isso não pode ser ignorada. Veja, a população mundial é gigantesca e as religiões tomam conta da maior parte das pessoas, né? Invadem ou fazem parte da vida e da cultura da maior parte da humanidade. E ainda assim, elas não conseguiram sufocar a manifestação mais autêntica do ser religioso em nós, que vem através do xamanismo. A gente se encanta porque toca a nossa alma, né? A Andresa falou de dar um depoimento. Eu acho que o meu depoimento em relação a isso tudo, a esse vínculo com a natureza, se dá exatamente na experiência religiosa. Eu não me considero uma pessoa religiosa no sentido estrito do termo, né? Quando eu cheguei na escola, eu era católico. Eu ainda me considero, né, católico. Mas eu já não me sinto inserido na religião católica como antes. Há muito tempo que eu já não me vejo como uma pessoa católica como antes. Porque eu consigo, sim, eu gosto, eu me identifico, mas eu não me restringo à religião. Então eu me sinto muito mais espiritualista. E como espiritualista, eu percebi que esse vínculo que eu tinha com a Igreja Católica se expandiu a todas as outras religiões, porque, no fundo, elas se tocam na manifestação religiosa em mim. Então, eu sinto que eu tenho identidade com a Umbanda, eu me sinto identificado com o Espiritismo, eu me sinto identificado com os espíritas do Candomblé, porque eu consigo entender o que acontece ali agora. Não é apenas uma manifestação de dogmas, mas é uma conexão com a espiritualidade. E a espiritualidade é tão genuína, tão autêntica, que ela faz isso em todas as religiões e da mesma forma, sem que os fiéis percebam. Porque a gente vê a manifestação mediúnica na Assembleia de Deus, mas eles não reconhecem assim. Mas é o mesmo médium que está sendo inspirado lá na Assembleia de Deus, é o que está sendo inspirado lá no Centro Espírita, é o que está sendo orientado lá no centro, lá no terreiro, é o que está inspirando o padre lá em Afogados a dizer coisas que por conta própria ele não conseguiria. Mas vejam que toda essa espiritualidade acima das religiões estão, sim, vinculadas, unificadas. A gente é que dá formas a elas, mas fora das formas, além das formas, né, todas elas manifestam o mesmo amor, a mesma integração, a mesma espiritualidade. Isso é muito bonito. Rodrigo, Tia Beth falou aqui assim, a gente aprendeu isso estudando Helena Blavatsky, né? Toda essa explanação aí que você falou, né? Eu tive que abrir a porta aqui que o Bibi ficou presa lá de fora. É o que, Andresa? Não, eu estou dizendo, toda essa explanação que você falou, a gente estudou em Helena, né? Pois é, gente. E aí, quando a gente vai na teosofia, Andresa, a gente consegue ver além desse véu religioso, né? Desse véu da religião partidária. A gente consegue entender. Se lembra que Leão dizia que quando ele saía com Rashid de Malta, né? Que ele contava a história que Rashid de Malta colocava aqueles trajes típicos dos budistas, do laranja, e saía seguindo. Ele se lembra dessa história que eles faziam, Rashid de Malta se unia com essa. Aí depois voltava para negro e dizia: eu consigo ser um budista, mas um budista não consegue ser espiritualista.
Eu consigo ser católico, mas o católico não consegue ser o que eu sou. Porque é como se Rachid Malta estivesse dizendo, quando você entende a essência, não importa as formas, você consegue ser budista, católico, espírita, umbandista, porque você sabe o que está por trás de todas essas formas. Eu acho que o xamanismo nos ensina isso, a essência por trás das formas. Enquanto você estava dando o tema, eu estava lendo um artigo aqui, bem rapidinho, sobre o xamanismo, que eu queria tirar uma... Você falou uma coisa, eu fui tirar uma dúvida. E realmente, tem uma tribo no Xingu, Pacanã, eles são muito característicos, porque eles são reconhecidos como... Eles praticam xamanismo sem xamã. Veja como isso é forte. Todas as religiões giram em torno de uma figura central. O xamanismo não precisa do pajé, não precisa do xamã, porque a comunidade é representada e se representa espiritualmente, mesmo sem essa figura central. Aí ele dizia que a manifestação espiritual se dá através de pessoas como eu, como você, que sonha, que é inspirada e que no dia do tema, né, eles não têm tema, né, mas que no dia do tema trazem a experiência espiritual que tiveram e fazem no ritual e aplicam no ritual aquilo que aprenderam. Aí eu me lembro de nego que dizia que ia dormir sabendo menos e acordava sabendo mais. Isso acontece com todos nós. Nós somos agora a tribo xamã sem o xamã, porque nós integramos o xamã em nós, né? Apesar de negro não estar fisicamente aqui, ele está espiritualmente entre nós. Então, eu acho que isso é a liga espiritual que nos mantém. É a liga espiritual que nos mantém alimentada a chama dessa fraternidade. E se isso é verdade com a gente, eu acredito que é verdade com muitas outras comunidades espiritualistas pelo mundo afora. É isso. Me empolguei, não foi? Os temas bons me empolgam, né? Muito, muito obrigado, Não, mas foi Andresa. maravilhoso. Pode falar, encerrar, dar sua palavra final, e quem quiser pode abrir o microfone também e complementar. Não, mas é isso, assim, o que eu queria fazer era uma coisa bem leve mesmo. Eu acho que é isso, sabe? Eu parto muito daquela coisa de somos todos um, sabe? E desse ponto, assim, eu imagino sempre aquela teia. Claro que existe, como você falou, né? Aquela rede que tenha uma conexão, que é assim, que a gente tenha mais proximidade, né? Tanto é que o Nego dizia, né? Vamos cuidar do próximo mais próximo. Mas tem vários estudos, né, que fala que, assim, tem o exemplo que eles falam, né? Não tem uma borboleta que bata uma asa aqui que dá um furacão, sei lá, em tal canto. Porque a gente sabe da lei, a gente, né, que estuda teosofia, que estuda os princípios herméticos e que tem a vibração, que tem mentalização, correspondência à vibração, polaridade, etc. Entendeu? Então, assim, não tem mais o que falar. É isso, o assunto. Se a gente for falar aqui, ficar conversando, acho que a gente fica a noite toda, Adriano, porque eu gosto de falar tu também. Essa noite, E é hoje é verdade. sábado e o pessoal está querendo descansar também. Eu tentei fazer já uma coisa bem leve, porque eu acho que a gente já está de uma forma assim bem pesada. E essa meditação que manhã fez, eu queria também fazer, porque é uma forma da gente entrar, porque quando a gente está bem dentro, fica mais fácil de tentar vivenciar o que a gente está vivendo, assim, né? Praticando hoje, porque está bem punk, né? Então, assim, até essa meditaçãozinha mesmo, se a gente puder fazer, porque é uma coisa muito simples, todo dia assim, seria maravilhoso, né? Porque eu acho que ajuda bastante. Se queria fazer uma coisa leve, na minha opinião, conseguiu. Parabéns. Tchau, gente. Saudade Muito de bom. vocês. Pessoas, só para finalizar, tá? A gente tinha ficado com os atendimentos suspensos até dia 19, mas claramente não é possível retornar ainda. Então, a gente estendeu essa quarentena nossa, a suspensão dos atendimentos presenciais até o final do mês, tá? E a gente vai acompanhando aí o que as autoridades sanitárias vão dizendo
e estendendo conforme a necessidade. Mas o atendimento de tarô online, né, remoto, continua. Então, se alguém estiver precisando fazer um atendimento com Manu, ela está agendando ainda pessoas, tá bom? No mais, Su pode liberar a sala, pode encerrar a gravação. E eu desejo uma boa semana.